Seja bem-vindo ao Neuropapo. Eu sou José Guilherme, médico neurologista. Hoje vamos descobrir quanto tempo levou para chegarmos à teoria celular que conhecemos hoje e quantos cientistas ajudaram a construí-la. Quantos anos de observação, estudo e de pesquisa foram necessários para tentarmos compreender de onde viemos e do que somos formados? Desde as hipóteses de Alexander Ivanovich Oparin, um biólogo e bioquímico russo, considerado um dos precursores do estudo sobre a origem da vida, continuamos ainda sem muitas respostas para a compreensão da formação das moléculas orgânicas, mas uma grande parte do seu comportamento e das reações entre elas, nós já conseguimos entender hoje. Entretanto, para isso, foi necessário muito estudo e muita dedicação. Tente imaginar o quão complexo é o comportamento de uma proteína. Tente inserir no comportamento dela todas as leis da química e da física que você conhece. Já parou para pensar nisso? Em algum momento, em meio a todas as leis da natureza conhecida e as que a gente ainda não conhece, originou-se o primeiro ser vivo primitivo, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. O aperfeiçoamento desse ser em estruturas mais evoluídas levou as células a se especializarem em funções próprias e, a partir disso, houve um salto qualitativo na formação de tecidos, de órgãos e de sistemas. Houve, assim, uma padronização do que cada célula iria fazer. Mas você já se perguntou como e por que as células respeitam de forma tão precisa esses padrões e de onde eles vêm? Vamos relembrar uma reflexão feita sobre padrões escrita no livro O Mundo de Sofia. Imagine que você é um ser viajante do espaço e caia na Terra. Nunca tenha visto uma padaria antes. Então, você passa pela vitrine de uma padaria e vê um tabuleiro com 50 broas exatamente iguais, todas em forma de pequenos anões. Suponha que nessas condições, você vai coçar a cabeça e vai se perguntar se todas e como todas aquelas broas podem ser iguais. É bem possível que você perceba que um anãozinho está sem braço, o outro perdeu um pedaço da cabeça e um terceiro pode ter até a barriga maior que os outros. Contudo, depois de pensar bem, você vai chegar à conclusão de que todas as broas em forma de anão têm um denominador comum. Embora nenhum deles seja absolutamente perfeito, você suspeita que eles devem ter uma origem comum e chega à conclusão de que todos foram assados na mesma forma, o padrão originário de todos. Mas para enxergar isso, precisava de algo que aumentasse muito a imagem. Mas olha que coisa louca, o microscópio ainda não existia. Por volta mais ou menos de 1590 a 1610, Hans Janssen e seu filho Zacharias Janssen construíram o primeiro microscópio composto por instrumentos ópticos, feito com duas lentes convexas montadas em tubos que poderiam ser ajustados para ampliar ou diminuir pequenos objetos. Eles geravam uma imagem rudimentar em comparação aos microscópios que temos hoje. Porém, com esse instrumento, Robert Hooke, um cientista inglês que viveu durante o século XVII, fez uma das maiores descobertas até então. Observando cortiças cuidadosamente cortadas, ele viu que elas tinham um padrão de uma pequena cela. Isso mesmo, aquele local onde prisioneiros cumprem suas penas. E essas pequenas formas vistas na cortiça, Robert Hooke chamou de células. E ele era tão curioso que observou todo tipo de material, incluindo plantas, animais e minerais. Ele usou um microscópio composto que ele mesmo projetou com aquela ideia e construiu, possibilitando a visualização de detalhes inéditos. Robert Hooke, um cientista matemático e inventor inglês do século XVII, nasceu em 1635 em Freshwater, na ilha de Wight, na Inglaterra, e foi educado na Westminster School em Londres, antes de frequentar a Christ Church em Oxford. Dedicou-se à pesquisa científica e à investigação de uma variedade de campos, incluindo a matemática, física, biologia, química e astronomia. Hooke é conhecido por sua obra Micrographia, na qual descreveu observações microscópicas e fez várias descobertas importantes. Entretanto, em 1674, foi Anthony van Leeuwenhoek que, com um microscópio com objetiva que lhe conferia mais aumento em torno de 300 vezes, conseguiu visualizar as organelas celulares. Ou seja, a célula era uma pequena fábrica que ainda dependia de outras pequenas estruturas fundamentais para o seu funcionamento. Quando Hooke recebeu seus escritos, ele foi o primeiro a confirmar as observações de Leeuwenhoek. E só depois de muito tempo surgiram dois caras que conseguiram alinhar todo esse conhecimento: Matthias Jacob
Jacob Schleiden nasceu em Hamburgo em 5 de abril de 1804. Seu pai era médico. Entretanto, Schleiden seguiu estudos jurídicos e se graduou em 1827. Ele estudou ciências naturais na Universidade de Göttingen, na Alemanha, mas se transferiu para a Universidade de Berlim em 1835 para estudar plantas. Theodor Schwann nasceu em 7 de dezembro de 1810, na cidade de Neuss, filho de Leonhard Schwann e Elisabeth Rothels. O seu pai era ourives. Terminados os estudos secundários em 1829, Schwann matriculou-se na Universidade de Bonn, no currículo preparatório para o estudo de medicina. Durante sua estadia em Bonn, Schwann conheceu o fisiologista Johannes Peter Miller. Miller influenciou profundamente a carreira de Schwann. É considerado como o fundador da medicina científica de base fisiológica na Alemanha, especialmente com a publicação de sua obra intitulada Manual de Fisiologia Humana para o Ensino. Schwann utilizou poderosos microscópios recentemente desenvolvidos na época para examinar tecidos de animais. Os usos desses equipamentos permitiu observar células de animais e reconhecer suas diferentes propriedades. O seu trabalho complementou o de Matthias Schleiden, feito sobre os estudos de vegetais, influenciando pelos seus resultados, estabelecendo-se uma relação de cooperação, facilitado porque eles eram amigos íntimos, e daí surgiu a teoria celular. Então vejam bem, meus amigos, desde Robert Hooke foram necessários 176 anos para ela surgir. E o que ela diz? Quais são as conclusões importantes a partir dessa teoria? O primeiro princípio diz: todos os organismos vivos são compostos de uma ou mais células. O segundo princípio fala que a célula é a unidade mais básica da vida. Já o terceiro princípio foi adicionado por uma outra pessoa que não era Schwann e Schleiden. Em 1855, o alemão Rudolf Virchow adicionou o terceiro princípio à teoria celular. Ele resumiu essa ideia em uma frase em latim: omnis cellula ex cellula, que se traduz mais ou menos assim: todas as células surgem apenas de células pré-existentes. Mas olha só, pessoal, esse princípio já havia sido proposto em 1852 por Robert Remark, com base nas observações sobre a divisão celular. Dessa forma, ficou sugerido, suspeito, que Virchow plagiou Remark e não lhe deu os créditos, uma vez que esse princípio aí foi adicionado à teoria clássica da célula quando ela já estava completa. Vamos dar uma revisada na teoria celular moderna? A teoria celular moderna adicionou vários pontos ao que tinha sido anteriormente proposto por Schwann, Schleiden e Virchow. Assim, ela diz o seguinte: todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. A célula é a unidade funcional e estrutural de todos os seres vivos. Todas as células provêm de células pré-existentes, através da divisão celular. As células contêm informações da hereditariedade, que é o DNA, que são transmitidas de célula a célula. Todas as células têm basicamente a mesma composição química. Todo o fluxo de energia da vida, metabolismo e bioquímico ocorre dentro das células. E um ponto crucial na biologia moderna é dividir as células em dois tipos básicos para nossos estudos: células procariontes. Essas células não têm núcleo circunscrito por carioteca, sendo essa a principal diferença entre elas e as células eucariontes. Elas também não possuem organelas membranosas, tais como o complexo de Golgi e retículo endoplasmático. Já as células eucariontes também são circundadas por uma membrana plasmática e também possuem núcleos delimitados por um envelope nuclear. As células eucariontes possuem organelas membranosas, tais como mitocôndrias, cloroplastos, lisossomos, retículo endoplasmático, vacúolos e por aí vai. E também o famoso complexo de Golgi. As células eucariontes estão presentes em protozoários, animais e vegetais. A partir desse conhecimento básico, passado de uma forma bem sucinta sobre todo o desenvolvimento da teoria celular, nós vamos agora, pouco a pouco, explorar como se desenvolvem as doenças no corpo humano, como são os tratamentos medicamentosos e cirúrgicos e, principalmente, explorar as falhas do organismo que levam ao surgimento de doenças, como são os tratamentos medicamentosos e cirúrgicos e, principalmente, como evitar que essas doenças apareçam. Te aguardo para os próximos vídeos.